Olá, solução empresarial, contabilidade de serviços, gerando informação e prestando serviços que agregam valor aos resultados dos nossos clientes. Uma crise avassaladora está se anunciando. O que fazer? Bom, vamos falar então sobre as ações governamentais que estão aí para que os empresários possam lançar mão desses instrumentos neste momento de crise. Falando inicialmente sobre a medida provisória 936 de 2020, que prevê a redução da jornada de trabalho. É previsto e é permitido reduzir a jornada em 25%, 50% ou 70%, ou até em percentuais diferentes desses, mas nós vamos ver aqui os detalhes de todo esse processo. Então, por exemplo, se um empresário resolve fazer um acordo com os seus trabalhadores, onde ao invés de trabalhar 44 horas, eles trabalhariam 33 horas semanais. Então, isso resultaria de uma redução de 25% da carga horária. Né? Essa pode ser aplicada também a redução em 50%, em 70%, em áreas distintas da empresa, não precisa ser para todas as áreas, não precisa ser igual para todo mundo. Então, cada área vai depender daquilo que a empresa entende que seja necessário, quantidade de trabalhadores mínimos, para que mantenha a sua empresa operando durante esse período de crise e retomada do crescimento econômico, das atividades da economia. O prazo máximo é de 90 dias para poder realizar essas operações nesses moldes. Então, pode ser feito 30 dias, pode se prorrogar até o limite de 90 dias. E a União vai entrar com o BP, né? Benefício Emergencial, a Prevenção de Emprego e Renda. Né? Seria uma cota proporcional do seguro-desemprego. Então, pode ser feito o acordo individual, no caso de trabalhadores que ganham até 3 salários mínimos, 3.135, ou aqueles que ganham acima de 2 vezes o limite da tabela do INSS, que daria 12.202,12. Exige-se, nesse caso, do acordo individual, a comunicação ao sindicato. E, no caso do acordo coletivo, que é exigido para os trabalhadores que têm entre 3 salários mínimos, 3.135 e 12.202,11, né, nessa faixa intermediária, deve ser homologado um acordo coletivo no sindicato. Então, as empresas têm que fazer esse processo de fazer o acordo individual ou coletivo conforme esses limites de salários, né, de renda, e eles devem, no final da história, comunicar o Ministério da Economia em até 10 dias. Então, até 10 dias da data da realização do acordo individual ou coletivo que está correndo o prazo para que o Ministério da Economia receba essa comunicação com todos os dados necessários para que as empresas possam cumprir a sua parte e o Ministério da Economia, que é o governo federal, cumprir com a parte dele. Os demais benefícios são mantidos, vale-refeição, assistência médica, e o acordo pode prever também ajuda compensatória aos trabalhadores. Então vamos ver aqui alguns exemplos. Né? Vamos pegar aqui uma empresa que resolva reduzir a sua carga horária em 25%. Então, o trabalhador vai trabalhar menos horas, consequentemente a empresa pagará menor valor de salário, então ela vai arcar com 75% do que era o salário base dele, o salário, né, integral dele. E o governo vai entrar com uma cota proporcional de seguro-desemprego, de forma que não é um complemento até chegar ao valor do salário. Não, ele vai pegar a média como se o funcionário fosse receber o seguro-desemprego, vai pegar a média desses valores, né, aplicar 80%, que é o cálculo que é feito na primeira faixa, 80% mais a diferença vezes 50%, que é o cálculo feito na segunda faixa,
né? E aí, sobre isso, ele vai aplicar a redução, né? E aí ele vai pagar esse complemento. Ninguém vai receber menos que um salário mínimo. Então, no caso do trabalhador que recebe um salário mínimo, ele vai receber da empresa 75% e a diferença para um salário mínimo ele vai receber do governo federal. No caso de trabalhadores que ganham valores superiores, aí, né, a empresa paga no caso, por exemplo, aqui 75%, porque houve uma redução de 25%, e fazendo esse cálculo na tabela do seguro-desemprego, conforme o valor de salário, ele vai receber um complemento. A gente pode perceber ali que o trabalhador que ganha 1.500, ele vai receber um seguro-desemprego, um benefício emergencial, né, o BPER, de R$ 300, ele vai ter uma perda no final da história, né, de R$ 75, mas na verdade ele não vai ter uma perda porque ele trabalhou menos horas, ele ganhou um valor da empresa equivalente ao salário hora dele, não foi mexido, não houve redução de salário, mas ele teve que dar essa cota social porque estamos num momento de crise onde todos temos que dar a nossa cota. A empresa não está trabalhando menos porque ela quer, ela está trabalhando menos porque a economia retraiu e aí ela precisa administrar todo esse processo para que não hajam demissões. E quanto mais ganha o funcionário, maior vai ser a sua parcela de contribuição. A gente vê aqui o caso de um trabalhador que ganha 5.000, a empresa vai pagar 3.750, ele vai receber uma cota de seguro-desemprego de 453, ele vai receber um salário total de 4.203 e seria 797 a perda dele, né? Porém, é aquilo que a gente está dizendo, né? Não é simplesmente uma perda nesse momento, o importante é manter os empregos, né? Aqui temos os exemplos para a redução de 50% da carga horária, né? Então, olhando ali um trabalhador que ganhe R$ 2.000, ele vai receber pela empresa R$ 1.000, 739 pelo governo, né, de seguro-desemprego, vai direto na conta dele, e ele vai ter então um ganho de 1.739. Ele vai ter uma perda de 261, né, na sua renda, porém é a cota social que está se exigindo nesse momento. Esse modelo então de redução da carga horária, né, com reflexo proporcional no valor pago, vai ajudar o empresário, porque os reflexos trabalhistas, por exemplo, o INSS vai ser sobre o valor que o empregador paga, o FGTS sobre o valor que o empregador paga. Então, os reflexos trabalhistas, né, serão sobre esses valores que a empresa praticou, né? E esses valores que o empregado recebeu não são sujeitos a imposto de renda ou nenhum outro valor, tá? De desconto de INSS, alguma coisa assim. Então, podem ser adotados outros percentuais para redução, desde que, de acordo com o sindicato da categoria, porém a União pagará conforme aqueles percentuais lá, 25%, 50% ou 70%. A primeira parcela, né, será paga em 30 dias contado da data em que a informação tenha sido efetivamente prestada. Então, a empresa tem até 10 dias para comunicar ao Ministério da Economia, né, e se ela não cumprir com isso, ela acaba ficando responsável, né, pelo pagamento da remuneração na forma anterior, sem redução. Tá? Então, o acordo não fica firmado. Então, não tem prazo para se mandar, mas a medida provisória está em validade. Né? Então, ela está valendo e é simples a análise do empregador, né? Conversar com os empregados para poder resolver o quanto antes essa realidade. As empresas estão voltando a abrir alguns segmentos, estão realizando ali já algumas outras operações, mas como toda economia ela teve uma desaceleração e houve assim, uma parada brusca em todas as áreas, né, até retomar as atividades, muitas empresas vão estar ali
numa situação muito difícil mesmo para manter aquilo que era para ser custo variável, mas acabou, nesse momento, se tornando custo fixo, porque não tem nem produção. Tá? Então, nessa mesma medida provisória, a 936, ela também prevê a suspensão do contrato de trabalho. E aí, para suspender o contrato de trabalho, é previsto um prazo máximo de 60 dias. Também valem as regras e aqueles limites todos de acordo individual, acordo coletivo, né? Também a regra da comunicação ao Ministério da Economia até 10 dias, os benefícios são mantidos e pode haver uma ajuda compensatória prevista nos acordos. Então, o benefício emergencial de prevenção do emprego, da renda, o BPER, a ser pago pela União, ele vai ser pago integral, né? Então, seria um cálculo de seguro-desemprego mesmo, né? Só que o seguro-desemprego tem um limite, né? O limite é de 1.813,03 centavos, né? Então, esse é o limite do seguro-desemprego. E aí, as empresas que faturam até 4.800.000 durante o ano, né, faturamento anual, elas os seus funcionários vão pleitear o seguro-desemprego dentro das regras do seguro-desemprego e vão receber diretamente do governo. As empresas que faturam acima desse valor, acima de 4.800.000 anual, então elas vão pagar 30% e o governo vai pagar os outros 70%. Né? Então, o governo paga 70% e a empresa entra com um mínimo de 30%. Né? Caso a comunicação não seja efetuada, então o empregador ele fica responsável por toda a folha de pagamento, sem redução ou sem suspensão, e inclusive os encargos. Então, é algo que está aí, né, para a tomada de decisão dos empresários. Né? Ele pode reduzir algumas operações, ele pode suspender algumas operações, e aí existem essas duas linhas aí. Tá? É permitido, inclusive, dependendo do período, né, o máximo, 936, são 90 dias. E aí não se acumulam os dois períodos, mas eu vou poder suspender um período e poder reduzir na sequência, é possível, né, desde que não extrapole os 90 dias total e os 60 dias da suspensão, né, mas a empresa vai ficar, então, com essa responsabilidade de manter os empregos no mínimo durante 60 ou 90 dias, conforme o caso, após, né, esse período que ela se utilizar desse mecanismo aí. Né? Então temos aqui alguns exemplos, né, valores, né, de salários, e os trabalhadores, o máximo, quem ganha 5.000, 3.000, não importa. Tem a média dos últimos 3 salários, se vai dar na tabela ali 1.813,03 centavos. Aí surgiu também, né, anterior a 936, a medida provisória 927. Né? Essa 927, ela deu algumas soluções, né, principalmente por conta do ambiente de isolamento social, que é necessário, né, e ainda é necessário para combater o avanço da epidemia. Então surgiu o teletrabalho, né, que durante o período de calamidade pública, né, poderá o empregador alterar o regime de trabalho presencial para o teletrabalho. E aí o empregador deve notificar o empregado 48 horas antes, né, de iniciar essa mudança. Né? Então, muitas empresas já estão aí fazendo uso desse mecanismo aí do teletrabalho. Né? Também a antecipação de férias individuais, né? Então o período de gozo não pode ser inferior a 5 dias, eles podem ser concedidos antes do período aquisitivo, né, de ser completado o período aquisitivo. O pagamento ele pode ser realizado, pode ocorrer até o 5º dia útil do mês subsequente ao início do gozo das férias, né, na regra de férias normal, o pagamento tem que ser até 2 dias
anterior à saída para o gozo de férias, né? Então, estamos numa situação emergencial. Então, usando das prerrogativas da MP 927, o empregador pode dar férias antecipadas, né? Inclusive, ele pode ter já consumido dias de férias nesse primeiro isolamento que foi realizado, mas aí ele vê que a situação não tá fácil e tal, e aí, bom, não vai adiantar ficar gastando vale transporte, não vai adiantar ficar já tendo outros custos aqui, eu posso lançar mão dessa antecipação das férias? Posso, né? Desde que o período mínimo não seja inferior a 5 dias. Tá? E aí também o aviso de férias, ele pode ser efetuado, a regra anterior é 30 dias, né, com 48 horas do seu início. Concessão de férias coletivas, então também foi permitido, né, muitas empresas acabaram realizando isso, e aí sem a necessidade de comunicar ao sindicato da categoria, o Ministério do Trabalho, né, e também o prazo de 48 horas da antecedência à comunicação do início das férias. Tá? Aproveitamento e antecipação de feriados, então até os feriados religiosos, desde que tendo a anuência do trabalhador, né, eles podem ser utilizados e a empresa, depois, esses feriados vindouros, a empresa trabalhar ou realizar também banco de horas. Né? Então, durante esse estado de calamidade, pode ser realizado um banco de horas, formado um banco de horas, né, e a compensação durante um prazo de até 18 meses, contado da data do encerramento do estado de calamidade. Então, de repente, a empresa dá as folgas para o trabalhador, né, e mantém ali depois um banco de horas, e ele vai trabalhando e vai quitando esse banco de horas aí em horas extras, né, lá na frente lá. Suspensão das exigências administrativas em segurança e saúde do trabalho, né, os exames médicos, ocupacionais, clínicos, exceto os demissionais, que somente será dispensado se o exame mais recente tenha menos de 180 dias. E o diferimento do recolhimento do Fundo de Garantia por tempo de serviço, né, que os meses de março, que venceu hoje, né, dia 7, coincidentemente estamos falando dia 7, março, abril, maio, elas foram postergadas, né, diferidos para a partir de julho, né? Então, a partir do 7º dia, né, de cada mês, a partir de julho de 2020. Tá? E eles podem ser quitados em até 6 parcelas. Tá? Também o seguro-desemprego não é prejudicado, apesar da compensação anunciada se basear nos valores do seguro-desemprego, ela não é o seguro-desemprego. Ou seja, se o trabalhador for demitido no futuro, ele não terá nenhum tipo de corte ou compensação do valor de seguro devido. Né? Então, apesar de todo o cálculo ali ser equivalente a uma cota de seguro-desemprego, né, o trabalhador não vai ter penalidade nenhuma. Então, o trabalhador pode se negar a querer que seja reduzida a sua carga horária, ele pode se negar a não querer que alguma dessas práticas aí que a empresa lançou mão? Pode. Qual que é o recurso que a empresa tem? Olha, a demissão, né? Se o trabalhador não está satisfeito com aquilo que a gente está tentando realizar, então, infelizmente, a gente vai ter que lançar mão do processo demissional. Né? E aí, né, cumpre-se todas as regras do processo de demissão. A medida 944, ela instituiu um programa emergencial de suporte aos empregos. As contratações podem ser feitas até o dia 30 de junho e o programa custará ao governo 34 bilhões. Ela cria linhas de crédito para companhias quitarem as folhas de pagamento por até 2 meses. A medida provisória traz parâmetros para o aproveitamento da política pública, como, por exemplo, faturamento anual entre 360 mil, né, que é ali já o início das EPPs, né, e 10 milhões, excluindo então as microempresas. Então, a microempresa não pode ter acesso a essa linha de crédito aqui.
A medida provisória estabelece que o empréstimo poderá cobrir toda a folha de pagamento da empresa em valor equivalente a 2 meses da folha, mas impõe limite de até 2 salários mínimos por funcionário. E a contrapartida da empresa é manter o emprego dos funcionários por até 60 dias após o pagamento da última parcela do empréstimo. Os juros serão de 3,75 ao ano, com prazo de 3 anos para quitação e início do pagamento das parcelas do empréstimo em 6 meses após a contratação. Tá? Então, resumindo, nós temos aí para os empresários essas modalidades. Você pode reduzir a carga horária, suspender as atividades, você pode emprestar recursos, pode colocar os trabalhadores em teletrabalho, antecipar férias, dar férias coletivas, antecipar feriados, usar do banco de horas para os dias que você precisar que ele fique em casa, né? E ainda tem mais o diferimento do pagamento do FGTS. Então, espero ter contribuído aí para essa atualização das informações que estão surgindo, né? E a gente está à disposição para maiores esclarecimentos. Solução empresarial. Estamos sempre para servir os nossos clientes e agregar valor aos seus resultados. Grande abraço.